Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e hoje falaremos sobre ângulo externo. O ângulo externo é um triângulo. Então, o que vai acontecer? Eu vou, nesse vídeo aqui, falar como é que funciona o ângulo externo de um triângulo e vai ter um outro vídeo que eu vou demonstrar o conceito que eu vou usar aqui nesse vídeo, a eficiência dele, por que ele funciona, a gente vai fazer uma demonstração disso. Então, vamos lá. Olha só, começando aqui o vídeo. Eu tenho um ângulo externo e um triângulo. O teorema que a gente vai usar aqui é o seguinte: o ângulo externo sempre será igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Em outras palavras, se a gente olhar para esse triângulo aqui, por exemplo, a gente tem esse ângulo externo aqui. Esse ângulo externo aqui, ele sempre vai ser igual à soma dos dois internos que não estão completando ele, ou seja, não adjacentes a ele, que não estão juntos com ele. Ou seja, nesse caso aqui, o ângulo externo que a gente quer, aqui a gente tem o alfa, é igual a 60 graus mais 40 graus, ou seja, o alfa é igual a 100 graus. Vamos supor que a gente não soubesse isso, que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Repare, os ângulos internos de um triângulo, eles têm que dar 180 graus. A gente já fez isso e tem vídeo sobre isso. Vamos supor que eu não soubesse isso. Se aqui é 60, aqui é 40, aqui tem a obrigação de ser 80 graus. Por quê? Porque tudo tem que dar 180. Ou seja, aqui eu tenho o ângulo externo e o ângulo externo mais o interno tem que dar o ângulo de uma reta, então tem que dar 180. Se aqui já é 80, aqui tinha a obrigação de ser 100. Porém, eu nem precisaria fazer isso, porque o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, vamos lá, uma aplicação mais direta. Aqui a gente tem um externo como 2x e dois internos não adjacentes a ele, 30 e 40. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa seguinte situação: 2x é igual a 30 mais 40, ou seja, 2x é igual a 70 graus, ou seja, x é igual a 70 graus dividido por 2, ou seja, x é igual a 35 graus. Essa seria a maneira da gente descobrir. Ou seja, esse ângulo externo aqui, que é 2x, né? Ele está valendo 70 graus, né? 35 vezes 2. Então, 35 graus vezes 2, esse ângulo aqui vale 70 graus. Se aqui vale 70 graus, esse ângulo de dentro aqui tem que valer 110, né? Só que é isso mesmo, pensa, 110 mais 30, 140 mais 40, 180 graus, que seriam os ângulos internos desse triângulo. E aqui a gente tem uma situação inversa, ou seja, 130 graus, que é o externo, tem que ser a soma dos dois internos não adjacentes a ele, ou seja, 70 graus mais alfa. Nesse caso, eu posso passar o 70 para o lado de lá, 130 graus menos 70 graus é igual a alfa, né? Como eu quero alfa, quanto que é 130 menos 70? Vai ficar o quê? 160 graus, né? 160 graus, desculpa, 60 graus, não tem 100 não. Ou seja, o alfa aqui vai dar 60 graus. E faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque aqui é 60, aqui é 70, já está dando 130. E aqui, ó, repare, se aqui é 130, para dar 180 está faltando 50 graus, né? Aqui, ou seja, 60 mais 70 mais 50 dá 180 graus, né? Aqui vai ficar 70 mais 50, 120, mais 60, 180 graus. Uma outra aqui, a gente quer saber aqui o valor de x, de y e de z, né? Então, tem uma maneira interessante. Por quê? O valor o valor de y e de z, ele está bem claro, né? Por que ele está bem claro? Repare o seguinte, eu já tenho aqui, no caso do y, eu tenho um interno junto com ele, né? Eu tenho o interno e o externo do mesmo ângulo. E juntos eles dão um ângulo de uma reta, né?
Então, aqui se é 60, aqui tem que dar 120, né? Para dar 180 no final. Aqui, se é 120, aqui tem que dar 60, né? Para dar 180 no final. Ou seja, eu já achei aqui, somente olhando para a imagem, o valor de z e o valor de y. Falta somente achar o valor de x, que também é muito fácil. Eu poderia usar muitas maneiras para fazer. Poderia olhar para os ângulos internos, poderia olhar para os externos, mas como a gente está falando de externo, vamos olhar para esse externo aqui. Vamos usar isso para achar o valor de x. 120 é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Nesse caso, quem são os internos não adjacentes a ele? X e 60. Então, ficaria o quê? 120 graus é igual a x mais 60 graus. Ou seja, nesse caso, x é igual a 120 graus menos 60 graus, x é igual a 60 graus. Ou seja, esse triângulo aqui, o que já estava óbvio para muita gente, eu acredito, ele é um triângulo equilátero, né? Todos os seus ângulos internos e todos os ângulos internos são 60 graus e os externos são 120, né? Então, seria dessa maneira. Então, eu sou o professor Walter Bruno Santos, espero ter ajudado vocês. Vou postar um vídeo demonstrando isso, mais vídeo fazendo exercício sobre isso. Aguardo vocês nas próximas aulas.